Então, no nosso caso em Angola, existe mesmo muito pouca informação, porque nem todas as pessoas vão à procura da informação ou têm a informação, pelo menos o GL fez aqui uma exposição que eu fiquei esclarecido, mas nem todos os empresários têm isso, e, no entanto, há um aproveitamento, em meu ver, por parte de quem cobra do Estado, da ignorância. O que é que acontece? No entanto, existem empresas, porque aqui na Europa, o exemplo parte, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Angola, ao Matapalo, tem que vir claro, que o Matapalo paga X tal de imposto, ou empresa de alguém muito notável paga X de impostos, que é para as pessoas terem confiança de que realmente os impostos são cobrados. Quando não é esse tipo de informação, eu vou pensar, então ele não paga, eu também não quero pagar o justo, ou até me estão a cobrar a mais, porque é fácil fazer contas, não é? E criarem máquinas nos locais, atribuírem máquinas aos empresários, grandes e pequenos empresários, porque só basta checar nas máquinas o volume de negócio e vai-se cobrar a taxa adequada, mas em Angola não. Não há interesse em dar muita informação que é para depois prejudicar. Então, eu penso que tem que criar também mecanismos jurídicos que é para os empresários e pessoas singulares se defenderem, porque não basta a AGT cobrar, porque deve haver alguém que deve julgar a AGT. Neste caso, em Angola, até agora não tem informação nenhuma. Não sei se é a PGR ou a entidade fiscalizadora econômica, qualquer uma, mas, no entanto, só se fala da AGT tira, a AGT fecha, a AGT penhora, a AGT faz, e, no entanto, mecanismos de defesa são muito poucos. Isto é prejudicar o cidadão. Aliás, prejudica-se o cidadão e deixa um estado de rastros. Por isso é que o país, se calhar, deve estar na condição em que está. Olha, a propósito do que tu dizes, novos instrumentos jurídicos para defender os empresários ou por aí fora, e para tal tu perguntas para onde vão os nossos impostos. Eh, Quero ouvir Arthur e o GL, mas volto no GL, próprio no início, quando falas aquela parte da escamotagem, não é? Portanto, o nosso Estado vai pedir empréstimos, os grandes credores, o dinheiro entra, não se usa no devido motivo, na devida motivação que se pede este empréstimo, este dinheiro entra, não rende, não é? Não rende, não fruta, ok? E depois tem que se devolver esse dinheiro ao grande credor. Enquanto isso, nosso Estado, sei lá para onde utiliza esse dinheiro. Eh, Gel, tens uma noção de que mecanismo é que isso aqui funciona? E outra, esta pergunta é para todos vocês. Aos nacionais está-se a pedir, continua-se a apertar a pagamento de impostos. Essa questão, tudo aqui, mandas um telefone para um familiar, um amigo, mandas de prenda, livro, talvez mandaste tens que pagar o imposto porque é um livro didático. Mas eu não sou um professor, eu não tenho um credencial que eu sou, digamos assim, um instituto de formação. Eu comprei um livro, estou a oferecer ao meu primo, por que é que eu tenho que pagar o imposto porque é um livro didático? Portanto, isto aí também é prejudicar, não é? Que o angolano não tem acesso à informação ou ao conhecimento. São questões que é preciso se rever muita coisa, muita coisa. A minha pergunta principal nesta questão é a seguinte: não é muito claro, muitas empresas estrangeiras que vêm a Angola são isentas de pagar impostos e neste buracão que existe, nesse furacão que existe de déficit, não é? É público, quem é que tem que cobrir esse déficit é o cidadão nacional. Por que essa injustiça? Os estrangeiros vêm, são isentos de pagar impostos. O dinheiro que estes estrangeiros trabalham, ganham, eles têm direito de fazer remessas em grandes volumes. E muitas das vezes até existe o problema digamos assim, da lavagem mesmo, não é? O branqueamento do capital. Os estrangeiros mandam mais do que o autorizado. Portanto, quem sempre está ali a ser exprimido, são os empresários nacionais. Não, O Álvaro, deixa-me só te dar um toque. É assim, é, tu estás em Itália, eu estou cá em Londres, entre as embaixadas e empresas do Estado, há o chamado
correios especiais. E correios especiais pode ser um contentor. Está a ver? Então, existe aí um branqueamento, uma coisa qualquer. Eu, pelo menos, ouvi isso de pessoas empresárias, né? Que conseguem, de uma maneira ou de outra, fazer envio de coisas para Angola sem pagar. Mas é chamado os tais correios especiais. Os Não, correios... Adriano, Ah, Adriano, isto aí, atenção que é uma forma que alguém aproveita-se deste acordo diplomático. Portanto, sim. existe aquilo que se chama mesmo a mala diplomática ou o contentor diplomático, que está dentro dessa política mala diplomática, que é um correio do Estado. Mas estamos a falar mesmo do investimento privado estrangeiro. Não, é aí onde é que eu chegar, Álvaro. Seja qualquer, por exemplo, em Portugal, soube do caso que o Bolsonaro teve. Não declarou isso, não declarou aquilo e a justiça apertou. Quer dizer, não importa, quanto mais legalidade. Aquilo era bem pessoal, era um bem pessoal, ele não declarou. Mas tem que ver na declaração de impostos. Bem, ele pagou qualquer cidadão. Se o Arthur souber que o João Lourenço pagou pelo relógio de ouro que carrega, né, pela primeira vez, comprou, por exemplo, pagou X, eu vou pagar os meus impostos com mais satisfação, porque eu sei que a entidade máxima do país pagou, mas não vem nada, eu estou dando um exemplo do presidente João Lourenço, mas não vem nada sobre entidades do país a pagarem grandes impostos, só vem dos empresários, os mais esforçados, etc, etc. Então, isto cria uma espécie de desonestidade para as entidades que fazem as cobranças dos nossos impostos. Porque não vêm as grandes empresas. Nós sabemos que os nossos políticos têm empresas declaradas, mas nunca vem no jornal econômico ou numa fonte qualquer, de que os impostos que eles pagam são avaliados em X. E empresas estrangeiras ocultas, que também fazem grandes fornecimentos. Sabes que as empresas petrolíferas movimentam muito material e tudo mais. Isso tudo deve vir declarado, que é para o povo saber que está a ser bem taxado. No entanto, se oculta tanta informação que a intenção é mesmo apanhar o pequeno empresário que é angolano, e etc, etc. É mais por aí. Ok, obrigado, Adriano. Giel e Arthur, não esqueçam da pergunta que eu fiz. Quero só ouvir aqui convosco dois áudios que nos chegaram de uma irmã que ela prefere sempre mandar áudios. Eu quero perguntar, mas essas empresas que estão a ser estão a ser, o Estado está aí à falência, ou já foram à falência, é do angolano ou também do estrangeiro? Eu queria saber. Só por aqueles do angolano e do estrangeiro ainda estão a funcionar? Eu queria saber isso, Manu. Essa é a questão da isenção de impostos. Os estrangeiros geralmente. Adriano, também os colégios que da Ministra da Educação costumam pagar as taxas. Né? Queremos saber, eles têm que demonstrar na televisão o balanço que eles pagam. Tem que haver a público as taxas que eles pagam. Eles que estão no poder e têm empresas, pagam taxas. Tem que mostrar no público, no povo angolano, as taxas que eles pagam. É só o povo que tem que pagar, o pequeno empresário que tem que pagar, e eles que abriram empresa, todos os políticos têm empresa, pagam as taxas. Queremos ver. Mano Álvares, eu já tinha dito no Mano Álvares na transmissão, né? No tempo do Zedu, eu acho no tempo do Zedu, esse estrangeiro para ser maliano, né? Era o mais rico do país dele, foi lá em Angola, abriu a atividade. E depois de 2 anos, ele regressou. Mas disse que Angola tem muito dinheiro, saqueou e regressou na terra dele. Depois passou um tempo que em Angola não podia mais fazer transferimento do dinheiro, isso tudo. Ele fez 2 anos, saqueou. Né? Era um empresário, era o maior rico dessa terra aqui, era uma terra africana. O moço foi meu colega, que eu quando estava a estudar. Né? Qual é? Os anos, quase 2015 ou 2014, Mano Álvares. Né? Foi meu colega de classe, quando me viu, me perguntou, você da onde? Eu disse, poxa, você é angolano, está aqui a fazer o quê? Você que são rico. O meu amigo empresário, o maior empresário da terra dele, é africano. Disse, Angola tem dinheiro, saqueou,
E regressou. Esses pagaram taxas, transferiu todo o dinheiro na terra dele. Por que o angolano tem que pagar taxa, o estrangeiro não paga nada? E depois se agabam. Isso é injusto. Nosso governo tem que ver essa situação. Porque eles trabalham, levam os países deles. Por exemplo, Eritreia estão a ficar ricos, estão a abrir supermercado, estão a levar tudo. Eu tenho colegas de Eritreia, estão a levar tudo. Está entendendo, Manuel? Por que o angolano tem que ser escravo na terra dele? Aqui nessa terra que nós vivemos, a Constituição do italiano, Manuel, se você nem é italiana, muita coisa que não tens privilégio. Aqui nessa terra onde vivemos. Já na posição de para ir na reforma, se você não é cidadão, a reforma, aquele mínimo, você tem que viver aqui toda a vida na Itália, senão você se regressa no teu país. Não vai ter essa reforma mínima. Está entendendo? Está escrito na Constituição italiana. Eu não sei por que nosso país facilita ao estrangeiro, o filho da terra vive na miséria. É um governo diabólico, não tem amor do povo. Mas não esquecem que Angola é nossa. Angola é nossa. Eles não continuam assim. Angola é nossa. Qualquer dia vai arrebentar em Angola. Angola é nossa. Estão a escravizar muito o filho angolano. Não esquecem que Angola é nosso país. Angola é nosso país, dos nossos antenatos. Eles não esqueçam. Qualquer dia vai arrebentar em Angola. Está a ver exemplo de Moçambique? Bom, está bem. Continua com esse regime deles a fazer sofrer o filho da terra. Continuam. Isto ferve. Parece que não. Há pessoas que estão atentas, não é? Giel, volto para si. Antes de passar para o Giel, desculpa-me só. É assim. Eu acho que um Estado, eu estou a falar de Portugal, onde eu conheço, e cá na Inglaterra, existem formas de o Estado proteger o mini empresário, o mais pequeno de todos. Está a ver? Proteger, porque quanto mais empresas um país tiver, ou então vamos para as autarquias no futuro, quanto mais empresas um município tiver, mais arrecadação tributária, mais o Estado vai receber. Então, aqui é preocupante uma empresa fechar-se. Vai vir uma empresa qualquer de contabilidade e vai a perguntar se precisa de ajuda para continuar o teu negócio. Mas eu acho que em Angola, o Gelo está aí para confirmar, não sei se há esta proteção sobre o mini ou até o empresário gigante. Porque não se ouve, só se fala de taxas cobradas pelo Estado e cada vez mais empresas fechadas. Eu estive a fazer a conta, já passaram para aí de quase, só desde ontem até hoje, que eu estive a pesquisar, para aí umas 50 e poucas. Está a ver? Isto é um prejuízo enorme. Giel. Bem, muita informação. Na verdade, primeiro é preciso que os meus companheiros, os colegas que nos acompanham, saibam que a AGT, infelizmente, adotou um método errado de fiscalizar os impostos. Eu já disse aqui que em qualquer Estado se paga o imposto, embora eu ache injusto, é uma opinião pessoal, mas qualquer Estado paga imposto. Só que a AGT encontrou um método errado. Por quê? A AGT desinforma o cidadão propositadamente, porque ganha mais com as multas do que com os impostos. Se o teu imposto for 50 mil e você não pagar em tempo útil, a tua multa vai ser 250 mil. Então, ele prefere que tu não pagas o imposto para depois pagares a multa. Ele ganha mais com as multas do que com os impostos. E aqui é preciso que se corte aquela contrapartida do percentual que fica para o agente, que fica para quem arrecadou aquele valor. Porque o professor também vai ter que arranjar uma forma de ter um percentual sobre a sua atividade. Não é normal, não é possível que um agente regulador de trânsito tenha um percentual sobre a multa que passa, um agente da AGT tem um percentual sobre a multa, um agente da Polícia Econômica tem um percentual sobre a multa, o professor não tem percentual, o enfermeiro não tem percentual, o técnico administrativo não tem percentual. Eu acho injusto. Então, era importante acabar com esse percentual, porque às vezes é que leva as pessoas a aplicarem multas exorbitantes. Ponto 1. Ponto 2.
o imposto por si só é injusto. Porque se formos no sentido cristão, a terra de Deus e tudo que nela há. Então, eu não tenho que pagar nada sobre aquilo que Deus é que criou. Mas vamos esquecer o sentido cristão, vamos mesmo na organização de Estado. Então, eu tenho o meu salário, que quando recebo o salário, eu pago IRT, não vou falar da Segurança Social porque é garantia de reforma, mas pago um IRT sobre o meu salário, que agora é a partir dos 100 mil kwanzas. Depois de pagar o IRT, eu pego no meu salário, vou comprar material de construção. Eu pago o IVA na altura da aquisição do material de construção. Vou comprar a comida para os mestres, pago o IVA. Vou tratar as licenças na administração, etc. Tudo custos para o Estado. Quando eu termino de construir a minha casa, que paguei com o meu salário, que já foi tributado, e durante a compra me foram tributadas, eu tenho que pagar, para além dos registros prediais, etc., eu tenho que pagar IPU regularmente ao Estado. Um imposto sobre o meu bem, que comprei com o meu dinheiro, ou comprei ou construí. Depois de eu pagar o IPU, se eu quiser vender para alguém, eu tenho que pagar o imposto quando estiver a vender. Mas, Quem compra, paga. Sim. Giel, eu pergunto, não é? Esse IPU que tu vais ter que pagar anualmente, Sim. vais pagar o porquê? Onde é que está o benefício que tu tiras para que o Estado venha te solicitar? É o direito É a minha, digamos, é eu o quero direito de chegar até perímetro aí. de terra. Paga imposto, quem compra o bem paga imposto sobre compra, sucessões e tal. Depois de pagar esse imposto de CISA sobre sucessões e doações, continua a pagar o IPU sobre o mesmo imóvel por tempo indeterminado. Ou seja, um único bem é taxado umas 5 ou 6 vezes. Um único bem. E depois, qual é a contrapartida? Até você pode me taxar, mas eu pergunto logo, qual é a contrapartida nisto? Agora aqui vem. A contrapartida, há um termo muito simples que se diz em economia, que pagar impostos é comprar civilização. Se eu tiver a pagar por civilização, o que é que o Estado me garante? Não seria tão pesado. O problema é que a gente paga impostos e os impostos são receitas, da arrecadação de receitas para fazer face às despesas do Estado. E as despesas do nosso Estado em nada, em quase nada beneficiam o cidadão. De facto. Para construir escolas, hospitais, etc., é preciso que eu pague imposto. Mas por que eu tenho que pagar tanto imposto? Para depois ir recorrer à saúde no privado ou no estrangeiro? Por que eu tenho que pagar tanto imposto para depois ter que mandar os meus filhos num colégio privado ou no estrangeiro? Qual é a responsabilidade do Estado para com o seu cidadão quando me exige, enquanto cidadão, a minha responsabilidade com o Estado por via do imposto? Qual é a contrapartida? Isso é que se coloca.